Bom, boa tarde, gente, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tá bom a altura? Bom, boa tarde, eu queria começar agradecendo ao Carlos pelo convite, é um prazer enorme estar aqui nesse evento presencial finalmente. Esse projeto começou, o Renato e eu, o professor Renato Perissinotto e eu começamos a colaborar com ele ali no biênio 2020-21, evidentemente online, né? Então boa parte de nós aqui não tínhamos nos encontrado ainda. Então é um prazer grande estar aqui hoje nesse evento presencial. E eu vou apresentar aqui de maneira muito rápida uma proposta de mensuração para a capacidade estatal que nós incluímos, fruto dessa discussão e de um outro projeto de pesquisa, e que nós incluímos nesse livro ao qual o professor Flávio Gaetan se referiu mais cedo, que é um trabalho que vai ser publicado provavelmente esse ano, talvez até o final do ano ainda. Então, a ideia aqui é basicamente propor, oferecer uma proposta de mensuração para a capacidade estatal, com base na discussão que nós fizemos na literatura. Então, o trabalho foi, uma nota introdutória, né? O trabalho foi desenvolvido, então, no âmbito do projeto Desmonte e Reconstrução de Políticas e Capacidades Estatais para um Mundo Pós-Pandemia. É sempre bom falar pós-pandemia no passado, né? Interessante, para a gente que viveu esse momento, é algo importante, enfim, gratificante. Durante o biênio 2020-21, como eu havia mencionado, o livro deve sair em 23. A proposta surgiu de um grupo de pesquisa que o Renato e eu coordenamos na UFPR durante um estágio de pós-doc que eu participei lá. Então, o grupo estudava Estado, Desenvolvimento e Sociedade, temas bastante amplos, e a gente começou a lidar com a literatura de capacidade estatal justamente porque estávamos procurando um problema que fosse transversal às temáticas que eram discutidas, então, naquele grupo de pesquisa. Estávamos trabalhando com vários temas de políticas públicas e várias questões teóricas e metodológicas. Então, chegamos à literatura de capacidade estatal em busca desse problema transversal que pudesse fazer uma costura, uma articulação entre os problemas que estavam sendo discutidos naquele momento. A gente tinha uma ideia de publicar um livro com esses trabalhos, isso acabou não indo adiante, esses trabalhos foram publicados em artigos separados depois. Bom, o objetivo geral do texto que vai sair nesse livro é basicamente construir uma proposta que pudesse ser útil a diversos temas de política pública com diversas questões metodológicas. Então, o objetivo geral era, nós partimos não de uma proposta de aspectos empíricos fixos, nós partimos de uma proposta de um conjunto de dimensões analíticas que nós identificamos serem comuns na literatura clássica e contemporânea sobre o assunto, justamente porque o nosso objetivo fundamental era que essa proposta pudesse ser utilizada por vários pesquisadores, inclusive os pesquisadores do INCT-PPED, do qual nós estávamos fazendo parte naquele momento. Então, são vários temas de pesquisa, várias questões teóricas, várias preocupações metodológicas, então a ideia era que essa proposta pudesse, em alguma medida, ser útil a boa parte desses temas de pesquisa e dessas questões de pesquisa. É uma proposta, como vocês vão ver, ela é bastante flexível por causa disso. Bom, como é que nós chegamos nas dimensões analíticas que eu vou apresentar na sequência? Basicamente, quando a gente olha para a literatura de capacidade estatal, a gente pode identificar uma acepção mais clássica e uma acepção mais contemporânea. Nessa acepção mais clássica, a gente tem uma vertente dita macrosociológica, então pensem nos problemas de construção dos Estados nacionais, Bendix, Tilly, Tedesco, Paul, essa literatura é bastante conhecida, especialmente para o pessoal da área de ciências sociais. E tem uma outra dimensão mais microsociológica, que tem a ver com a produção de políticas públicas propriamente ditas. Aí eu estou me referindo a Michael Mann, a própria Tedesco em outros trabalhos, Peter Evans, Barbara Guedes, enfim, essa literatura que também é bastante conhecida. O problema de fundo dessa literatura é basicamente o das competências ou das capacidades burocráticas que nós discutimos aqui de manhã, na palestra do professor Miguel Centeno, nas intervenções de vários dos colegas. Então, essa é uma dimensão clássica e bastante conhecida das capacidades estatais. Mais recentemente,
uma literatura que, numa acepção mais contemporânea, uma vertente mais contemporânea que estuda capacidades estatais, e aí tem uma literatura ampla que está citada aí, o próprio Peter Evans, o Oman Edhed, o Fábio Sais Silva, vários dos pesquisadores do IPEA, inclusive, o Roberto Pires e o Alexandre Gomide, que fizeram parte também do grupo. Essa literatura basicamente olha para a mudança de contexto que existe nos anos 80 e 90 e no começo dos anos 2000, e olha principalmente para a questão da vigência das instituições democráticas típicas. E olhando para isso, pensando em termos de capacidade estatal, o argumento é que as capacidades não podem ser pensadas apenas ou exclusivamente em termos de capacidades burocráticas, como vinham sendo, ou como haviam sido nessa literatura pioneira. Então, a ideia deles é que o conceito de capacidade estatal precisaria ser atualizado para que ele pudesse ser útil, continuar sendo útil para a análise de políticas públicas, mas dessa vez a partir nesse contexto democrático, de vigência dessas instituições democráticas típicas. E aí a proposta, inclusive, que é muito conhecida na literatura, é essa do Roberto Pires e do Alexandre Gomide, que eu me referi. Eles, então, pensaram em uma proposta que eles chamam de abordagem dos arranjos institucionais, que tem duas dimensões, uma de capacidade técnico-administrativas e uma outra dimensão de capacidades político-relacionais. Na primeira dimensão, nós estamos falando, basicamente, das capacidades burocráticas típicas que nós discutimos aqui. Então, organização burocrática profissionalizada, mecanismos de coordenação de atores, mecanismos de monitoramento. Esses seriam os principais atributos. No caso das capacidades político-relacionais, aí entram propriedades ou atributos mais tipicamente participativos. Então, a preocupação é com a legitimidade das políticas públicas e menos com a eficácia. Então, aqui nós estamos falando de interações políticas institucionalizadas entre executivo e legislativo, por exemplo, envolvendo também o poder judiciário, mecanismos de participação formais e efetivos, por exemplo, na seara das políticas sociais, que é algo incontornável, e instrumentos de controle para garantir que essas políticas, para garantir que esses arranjos institucionais que implementam políticas públicas consigam chegar a bom termo, consigam produzir bons resultados. Pensando, claro que há uma dimensão normativa nessa discussão, mas em linhas gerais, os instrumentos de controle servem para garantir o funcionamento desses arranjos institucionais. Então, essa é a proposta, essa é a abordagem dos arranjos institucionais que foi formulada pelo Roberto Pires e pelo Alexandre Gomide. Esse trabalho foi em vários trabalhos, mas esse é um artigo síntese publicado na Revista de Sociologia e Política em 2016. Bom, o que nós fizemos foi partir dessa abordagem do Pires e Gomide e mantivemos, então, as duas dimensões que eles haviam proposto e acrescentamos uma terceira, que tem a ver com a autonomia decisória, basicamente com uma discussão em torno do conceito de poder na ciência política. De que tipo de autonomia nós estamos falando? Os atributos aqui seriam basicamente orçamento, diretrizes e decisão. O ponto fundamental é que, sem autonomia decisória, na nossa avaliação, muitas das capacidades técnicas e políticas que os arranjos institucionais podem produzir poderiam ficar ociosas. No final das contas, a coisa é o seguinte: a gente está entendendo que a autonomia decisória, para, por exemplo, definir diretrizes estratégicas em termos de autonomia orçamentária e a ausência de vetos externos, seriam condições necessárias para que um determinado arranjo de política pública pudesse produzir bons resultados, ou pudesse chegar aos resultados que aqueles programas de política se propuseram a alcançar. Então, no final das contas, estamos falando de autonomia para tomar decisões, para definir diretrizes estratégicas dos programas de políticas públicas e autonomia orçamentária, né? Basicamente, no caso das decisões, a gente tem a ausência de veto players, como eu mencionei. Então, o argumento geral por que essa dimensão de autonomia é importante?
porque por mais que nós tenhamos arranjos capacitados do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, então pensemos, por exemplo, em arranjos para políticas públicas que podem produzir bons resultados, tem uma burocracia treinada para produzir, por exemplo, políticas sociais, tem participação da sociedade, mas, por exemplo, existe veto players, existe falta de autonomia orçamentária ou ausência de autonomia para definir as diretrizes dessas políticas públicas. Isso seguramente faria com que essas capacidades técnicas e políticas pudessem ser desperdiçadas em determinada conjuntura por falta de autonomia decisória ou por qualquer um desses critérios que nós mencionamos. Então, para não me alongar muito, nós estamos com o nosso tempo apertado, a gente pode dizer que essa abordagem, essa proposta de mensuração de capacidades estatais, pensando nessas três dimensões apresentadas, ela tem duas vantagens principais. Ela é uma proposta versátil do ponto de vista analítico, que eu posso, por exemplo, querer estudar, me concentrar na dimensão técnico-administrativa, ou na dimensão político-relacional, ou na dimensão da autonomia decisória, ou eu posso combinar essas três coisas. Então é diferente, por exemplo, lembrando também a fala mais cedo do professor Miguel Centeno, é diferente estudar políticas sociais, por exemplo, de combate à pobreza, e estudar, por exemplo, política de estabilização monetária, política de controle de inflação. Então, a participação social é muito mais bem-vinda e tem muito mais, ela é uma condição necessária na política social, mas não necessariamente vai ser na área de política monetária, por exemplo. Então, essas dimensões elas podem ser utilizadas de acordo com os temas e as questões de pesquisas que estiverem sendo investigadas. E a segunda vantagem é a aplicabilidade empírica. Se vocês observarem essas dimensões, os atributos especialmente, eles são atributos que podem relativamente facilmente ser observados do ponto de vista objetivo e podem ser medidos e testados tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Então, essas são as duas vantagens principais dessa abordagem. E eu vou parar por aqui agradecendo novamente o conceito, o convite, Carlos, e fico à disposição para perguntas, para a gente conversar um pouco sobre isso. Obrigado. Boa tarde, eu queria agradecer muito, em particular, ao pessoal do INCT, a PETED, em particular ao professor Carlos Henrique, professor Renato Bosch e também, muito especialmente, ao meu colega Flávio Caetano, com quem eu tenho tido a oportunidade de pensar questões de pesquisa e refletir sobre uma série de coisas. O trabalho que eu vou apresentar aqui não vai falar de capacidades estatais, não é minha área, não vai falar da América Latina diretamente, embora fale de países desenvolvidos e não desenvolvidos, senão na parte final, quando eu vou enfatizar a dimensão justamente dos tais títulos sociais que vêm se multiplicando, tanto com emissão, tanto por parte de bancos, fundos, etc., quanto por parte de governos e onde países como México, Chile, etc., já estão adotando. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é colocar para vocês o que eu acho que é a realidade hoje na política social. A política social, ela não é autônoma, né? Ela depende de capacidade fiscal, de financiamento, ela mudou ao longo do tempo. No período fordista, a política social ela tinha uma complementaridade muito estreita, muito forte com o regime de acumulação. Então, eu tinha que, no período fordista, sistemas tributários altamente progressivos, provendo uma série de bens desmercantilizados. Foi quando a gente começou a discutir a universalização da política social, do acesso até a moradia, entrou nisso, a gente tinha moradia social que a Thatcher chegou na Inglaterra, e depois o modelo mudou. Depois, quando a gente tem uma mudança justamente no regime de acumulação, começa a ter um outro padrão de política social, a época do workfare, a gente se lembra, né, onde começa a ter as políticas focalizadas, de ativação para o mercado de trabalho, reduzindo os direitos, a gente vai avançando, aí a gente chega naquilo que a Susan Soderbergh chamou de o debt fair state, né, que é todo o processo de endividamento para acesso a bem-estar,
E é por isso que eu acho que a gente deve pensar mais em regimes de bem-estar, para tentar entender qual é o lugar da política social no âmbito de cada regime de acumulação. Se o regime de acumulação muda, e eu acho que hoje a gente está num momento em que o capitalismo ele é um capitalismo regido pela grande finança, e não apenas pelos bancos, como a gente sabe, mas por uma série de novos atores, que são essencialmente os fundos institucionais, os fundos de pensão, que são hoje detentores de ativos e que configuram uma série de provisões que eu não vou ter tempo de falar aqui. Eu acabei de fazer um artigo grande sobre o papel dos fundos de private equity na reestruturação de uma série de setores na saúde privada no Brasil, e a gente olha lá o BlackRock, uma série de outros fundos, investidores institucionais, que têm 30%, 40%, 50%, 60% dos laboratórios, que eram nacionais, que eram de famílias, e que hoje são propriedade, né, na forma de direitos de propriedade fragmentada na mão desses capitais aí, que a gente não sabe bem quem são capitais corporativos. Então, só para começar, eu acho que quando a gente está falando de financiarização da política social, que é o tema que eu tenho estudado nos últimos 8 anos, a gente está tentando entender como é que a mudança no regime de acumulação, que significa que os rendimentos oriundos da propriedade de títulos, né, rendimentos oriundos dos direitos de propriedade, se tornam mais importantes do que os rendimentos oriundos da produção. E isso é uma dimensão da financiarização, não apenas a dominância da finança, não apenas a sua expansão do ponto de vista vertical e horizontal, como é que ela entra adentro de uma série de setores, mas a centralidade justamente da produção de rendas, né, rendas futuras a partir de direitos de propriedade. Então, o que eu vou tentar aqui mostrar para vocês é como é que a política social tem mudado radicalmente. A gente fala de desmercantilização, essa coisa toda, mas cada vez mais a gente está assistindo a um processo de remercantilização da política social, agora com outras dinâmicas para o financiamento da provisão social, coisas que muitas vezes não são aparentes. Então, meu outline, muito rapidamente, eu vou dar um background antes do que eu penso, depois eu vou falar do ponto central da minha apresentação, que é por que a dívida das famílias e a dívida dos indivíduos torna-se absolutamente fundamental dentro desse regime de acumulação e como é que o acesso ao bem-estar se dá pela dívida, o que evidentemente aumenta a vulnerabilidade das famílias. Então, a política social que vai passar pelo processo de endividamento das famílias, pelo recuo da provisão pública, pelos custos crescentes, pelas formas crescentes de privatização dessa provisão, vão fazer com que as famílias, em vez de terem se beneficiando do bem-estar, elas estão experimentando, vivenciando outras formas expropriatórias distintas daquelas que elas experimentavam no passado e que tem a ver com a prática de pagamento de juros e coisas afins. Depois eu vou tentar mostrar rapidamente as consequências do ponto de vista do desenho das políticas sociais. Eu acho que a gente tem uma institucionalidade nova que é decorrente desse novo papel da política social no âmbito do regime de acumulação financiarizada, e eu vou concluir mostrando como é que não é por acaso que a gente viu o nosso ministro da Economia, da Fazenda, semana passada, lançar com pompa e circunstância o arcabouço brasileiro dos títulos sustentáveis, que é justamente toda uma forma de, em meio a uma política de austeridade, eu capturar financiamento através de investimentos dos grandes investidores institucionais, etc., para trazer para o Brasil, e que isso vai se dar justamente através de emissão de títulos públicos. Quero só lembrar que o setor privado, segundo a NINF, que é um órgão que controla o que se passa em termos de emissão de títulos ESG, né, que é Environment, Social e Governance no Brasil, do ponto de vista privado, em 3 anos foram emitidos 258 bilhões de dólares. Tem mais ou menos 338 empresas com emissão de títulos. E agora é o governo que vem entrando nessa área, com um pouco menos de recursos, mas eu vou tentar mostrar que existe um processo de assetização de direitos
e que é, eu acho, um aprofundamento ainda maior da dinâmica da financiarização. Então, para ir para o background, o ponto central é que a gente pensava a política social, né, como uma forma de suavização do consumo ao longo do tempo, redução da pobreza, diminuição da vulnerabilidade, e o que a gente está vendo é que ela está perdendo essas funções que ela tinha. De novo, eu acho que a gente tem que olhar para a política social, e é por isso que certas categorias, desmercantilização, elas não têm mais muito sentido, porque quando a gente olha a forma como a política social vai ser financiada, e mesmo quando ela parece chegar na ponta com acesso público, a gente tem que entender através de que mecanismos a gente está financiando essa política social. Então, no capitalismo financeirizado, a relação de complementaridade com a política social está muito mais associada a formas, evidentemente, de geração de rendas, né, e de outros mecanismos que permitem, enfim, a captura de rendas, de fluxos de rendas futuros, que ainda não aconteceram. Portanto, a gente tem que repensar o papel da política social, né? E eu acho que tem três grandes coisas que influenciam hoje o desenho da política social. Primeiro, a própria democratização do crédito, né, que foi uma coisa espetacular nos últimos 20 anos, onde se relaxaram todos os critérios de acessibilidade, e eu vou mostrar outras políticas que aconteceram aqui, e que foi algo necessário justamente em tempos de política de austeridade, com toda uma articulação institucional nova do Banco Mundial, do FMI, do G20, todos juntos participando disso, com grande presença dos bancos centrais, notadamente dos países em desenvolvimento. Da mesma maneira, a gente observa uma criação de novas classes de ativos, só para falar dos PPPs, também todo dia a gente ouve o nosso querido ministro da Fazenda falando que agora vai ter PPP para tudo aqui no Brasil. Nós sabemos o que são PPPs, a experiência de PPPs que houve na Inglaterra, por exemplo, que acabou com o National Health System em inglês, mas que a gente pode observar em outros lugares, aqui perto no Peru, e no Brasil também a gente já tem alguns exemplos. Obrigada. E o que a gente faz com os PPPs, né, é um mecanismo, na verdade, de, já que houve insucesso com a privatização plena, a gente passa a ter agora essas parcerias público-privadas, onde o Estado assume alguns riscos para justamente atrair investimentos privados que vão poder, então, majoritariamente, né, investir em infraestrutura, que é muito deficiente nos países em desenvolvimento, e através dessas inversões maciças em infraestrutura, vão permitir que esses grandes investidores institucionais, que são aqueles que têm participado do desenho desses projetos, eles possam obter justamente rendas futuras de forma regular. Quem está por trás dos desenhos dos PPPs e desses social bonds e de tudo que a gente vem assistindo, o Banco Mundial, eu não sei se vocês sabem, mas o Banco Mundial agora, né, tem um novo presidente, o Ajay Banga, e o Ajay Banga, como vocês talvez não sabem, ele foi 20 anos CEO da Mastercard. E ele acabou de organizar uma grande reunião, acho que foi, enfim, na França, não sei exatamente aonde, estava vendo a reunião do G20, e em paralelo ele estava tendo uma reunião com 15 membros que ele julga os mais importantes para ajudá-lo na nova missão do Banco Mundial de promover o desenvolvimento, em particular nos países em desenvolvimento, e para isso ele chamou o presidente da AXA, o CEO da AXA, a AXA é a maior asset manager da Europa, o da BlackRock, também foi convidado, o da Blackstone, tem os Big Threes, né, que é a Vanguard, a State Street e a BlackRock, todos lá presentes, ou seja, quem senta hoje com o presidente do Banco Mundial para definir o que serão as políticas de investimento dos países, nos países em desenvolvimento, etc., que na maior parte deles hoje tem uma grande dívida externa e estão enfrentando dificuldades muito grandes, são justamente aqueles que vão se favorecer o mais possível desse novo modelo, né, que são as parcerias públicos-privadas, que vão permitir que se, enfim,
cobrem tarifas, né? Tem várias modalidades de PPP que eu não vou abrir aqui agora, mas são formas de privatização, formas de passar títulos, ativos públicos para o setor privado durante um tempo, e não por acaso a gente viu anteontem em São Paulo uma grande reação diante da privatização, né, iminente da Companhia de Água, né, Sapesp, e também dos metrôs. Quer dizer, é disso que se trata, e a gente tem já no Brasil 4.000 projetos de PPP que estão circulando, inclusive para a área social. E tem, evidentemente, a questão da crise climática, que vai ter uma importância muito grande, porque quem é que tem liquidez internacional? Crédito de carbono, tudo isso. A gente está criando o quê? Ativos. A gente está criando classe de ativos, sobretudo do ponto de vista, né, dessa coisa que a gente chama assetização da natureza, que é para captar esses recursos que vão, evidentemente, ao longo do tempo, através da emissão desses títulos, gerar rendimentos regulares para os detentores desse título. Então, eu acho que a política social está sendo capturada por essa lógica, que é a lógica da assetização, sem que a gente entenda isso como algo iminente e que já está em processo. Bom, sempre houve aquela narrativa que os sistemas de proteção social no Sul e no Norte não são os mesmos, porque, evidentemente, os nossos sistemas de proteção social, em razão do mercado de trabalho ter alta informalidade, sistemas tributários bastante regressivos, nunca houve uma provisão universal, e os grandes estudiosos, como Ian Goff, o Gordon Terman e outros, né, sempre mostraram que tinha uma diferença entre os dois países, porém, eles reconheceram que havia uma mudança nos países do Sul com essa grande expansão que houve das transferências de renda para os mais pobres, né? Então, os safety nets, na verdade, colocaram os países em desenvolvimento dentro de uma outra lógica, que é a lógica de garantir mínimos sociais de sobrevivência para aquelas pessoas que estavam muito abaixo da linha da pobreza e, portanto, da linha da sobrevivência. Então, são transferências fiscais monetárias, né? Porque, por menores que sejam, vão ter um impacto que eu já vou mostrar para você. E isso se dá, evidentemente, porque eu tenho políticas de austeridade que impedem que o Estado gaste, o Estado não pode gastar, etc. E essas políticas de transferência de renda vão, de alguma forma, alimentar a dinâmica da financiarização. Então, o que eu quero tentar mostrar é que, se a gente observa, e eu não vou dar todos os gráficos que eu tenho aqui, porque não daria tempo, que há um grande processo de endividamento das famílias em todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, certo? E se a gente assiste, ao mesmo tempo, a um grande aumento das transferências monetárias fiscais, portanto, por parte do Estado, e que elas, nos países em desenvolvimento, elas são quase tudo da política social, do financiamento da política social. E nos países ricos são crescentemente isso. Eu tenho hoje, antigamente eu tinha aluguel social, né, tinha moradia social, agora eu tenho um voucher. Dá um voucher para a pessoa, dá dinheiro, tudo é dinheiro, né? Aluguel social é dinheiro. Então, quando você dá dinheiro, evidentemente, isso não vai ter um impacto regulatório no mercado de aluguel, como teria ter uma oferta de moradia social, tá certo? Pelo contrário, né? Então, o que é importante para mim e para colegas com quem eu fiz esse trabalho, uma delas, a Eliane Araújo, aqui de Maringá, é tentar entender como é que está se dando essa relação com uma predominância das transferências monetárias em detrimento da provisão desmercantilizada, que essa, evidentemente, é muito mais custosa, etc. Então, eu queria rapidamente mostrar para vocês como é que houve, né, ao longo dos anos 2000, em particular, depois da crise, antes mesmo da crise de 2008, um grande crescimento da oferta de crédito para famílias, né, como um percentual do PIB. Cresceu, eu vou pedir para vocês olharem em 2008 e 2020, que logo depois da crise houve um certo refluxo da oferta de crédito, tá? Mas esse crédito às famílias, esse saldo de crédito cresceu. E cresceu, sobretudo, como vocês estão vendo na última linha, nas economias emergentes, né? E cresceu numa proporção bastante grande. Ao mesmo tempo, como eu disse, a gente assiste, né, a essa política que é chamada política de reconhecimento e a política de redistribuição, para muitos autores,
como os que estão colocados aqui, o James Ferguson, que fez um enorme sucesso com o livro dele, mas que começou lá atrás com os colegas lá do Banco Mundial, né, o Barrientos, também falando, né, a grande política é dar Bolsa Família para todo mundo, mínimos sociais, isso começou a se multiplicar, e, de fato, hoje não, em 2017, eu já tinha mais de 3 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento e nas economias emergentes que ganhavam pelo menos alguma coisa aí como $20 por mês, né? O que faz com que a gente tenha um fenômeno novo, que é justamente a partir do recebimento dessas transferências, houve também uma grande expansão, juntamente com novas tecnologias digitais, do acesso aos sistemas financeiros. Então, em paralelo à digamos, institucionalidade, né, das transferências monetárias de renda para as pessoas mais pobres, em todos os lugares do mundo, com grande impulso do Banco Mundial, do G20, e de, enfim, outras instituições, como o Sistema das Nações Unidas, que se junta a tudo isso, eu tenho, ao mesmo tempo, um aumento também da oferta de crédito, e a gente começa a assistir a um crescimento do endividamento das famílias em todas as latitudes. Lembrando que nos países ricos, a maior parte das famílias está endividada por utilizar empréstimos imobiliários, ou seja, é o acesso justamente a um ativo que faz com que elas se endividem dentro de uma lógica que as suas aposentadorias futuras hoje nos sistemas de capitalização talvez não rendam aquilo que elas esperavam, como a gente tem visto com a instabilidade dos mercados de capitais, e, portanto, foi um momento, não vou explicar tudo aqui agora, que os próprios estados incentivaram a todos, com juros muito baixos, classes médias, que comprassem ativos financeiros, agora na forma de moradia, né, que hoje é um ativo financeiro, espera-se que ele, e a gente viu que foi, né, a inflação do preço das moradias, sobretudo nos países europeus. E, ao mesmo tempo, nos países em desenvolvimento, a gente tem uma outra característica do crédito dado às famílias, né? O endividamento se faz com base nos créditos, recursos livres, tá? Ou seja, não direcionado. Então, não é para comprar carro, não é para comprar, é para consignado, não consignado, são créditos que são justamente que permitem à população utilizá-los para aquilo que é mais imediatamente necessário para a sua sobrevivência. E 2/3 da dívida das famílias nos países em desenvolvimento, nas economias emergentes, é dessa natureza. Então, a pergunta era, será que é verdade que existe uma conexão entre benefícios sociais de combate à pobreza e aumento da dívida das famílias? E eu criei a ideia de que, portanto, os benefícios sociais destinados à pobreza, ou ainda os benefícios sociais do seguro social, aqueles que são contributivos, que a gente paga para ter uma aposentadoria, eles estavam se tornando um colateral, porque a própria expansão do sistema financeiro ele implica que haja colaterais. Sem colateral, o risco para o sistema financeiro é grande. Como é que eu vou colocar milhões de pessoas nessa política de inclusão financeira dentro do mercado financeiro, se essas pessoas não têm nenhum colateral, ou se muitas vezes o que elas pensam ser o colateral, uma máquina de costura, uma terrinha, uma propriedade, é ilíquido, tá certo? Se não tem liquidez nenhuma, então é preciso outra coisa. E foi essa grande aliança que os estados fizeram com o setor financeiro, e tratava-se, então, de tentar comprovar aquilo que eu já tinha comprovado para o Brasil, se isso também estava acontecendo em nível internacional, se era possível demonstrar que existe um processo de colateralização dos benefícios sociais, sejam eles contributivos ou não, e para isso a gente rodou um modelo, juntamos dados de 80 países em 2008 e 2017, a variável dependente é justamente o peso da dívida das famílias vis-à-vis a sua renda disponível, tá certo? E a gente utilizou como variáveis o crescimento do PIB, crescimento da inflação, enfim, os indicadores, né, os índices de inflação, porque se eles variam, isso vai ter impacto justamente em aumentar ou diminuir, o preço das residências, das moradias particulares, novas concessões, e pegamos 3 variáveis justamente como explicativas também, que é
Primeiro, as transferências monetárias de renda, contributivas ou não contributivas, que a gente conseguiu, foi difícil, levamos um ano aí tentando fazer essa base de dados. As despesas do governo, despesa pública com financiamento da educação e também as despesas out of pocket, né, das famílias com saúde. Aquela despesa quando você vai na farmácia compra um remédio, você que está pagando, não é seu plano de saúde, não é nada. Nós sabemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, uma das maiores dimensões, um dos fatores de maior endividamento das famílias é justamente a dívida que as famílias têm com o sistema financeiro, né? Perdão, com dívidas ligadas à saúde. Na Suíça, por exemplo, o Ilan conhece o trabalho de uma amiga nossa, Solène Morvan, que acabou de publicar um livro, ela mostra que na Suíça também a grande dívida das famílias suíças é com o sistema de seguridade social, porque na Suíça, se você não pagar o seu sistema de seguridade social para ter direito à saúde, se você precisar ir em um hospital, você não irá, porque é seguro social, é contributivo, e muitas famílias, como não tem como pagar a dívida acumulada, elas acabam preferindo ir para a cadeia, para a prisão, para poder limpar seu nome. Aqui no Brasil a gente está fazendo o Desenrola, que é um pouco melhor, né? Do que, evidentemente, muitas vezes não tem como pagar. Então, o processo de endividamento das famílias hoje é uma questão central em todas as economias, sejam elas desenvolvidas ou não desenvolvidas, porque esse processo de vulnerabilização crescente das famílias vem se dado por um endividamento vinculado ao mercado financeiro, vinculado justamente à obtenção de créditos para poder financiar a sua sobrevivência, o que mostra que o salário é insuficiente para isso, né? Que mostra que a provisão pública de uma série de dimensões, como aluguel, por exemplo, é insuficiente também, etc. E é dentro dessa dinâmica, né, que se dá a privatização em outras áreas que o acesso crescente das famílias ao setor financeiro, obtenção de crédito, vai aumentando também o seu grau de endividamento. Então, aqui, eu acho que eu vou aqui atrás, só para... Desculpa. Rapidamente, a gente tem a variável dependente, que eu falei, né, que é o grau de comprometimento da renda das famílias com o pagamento da dívida, e a gente vê que todas as variáveis que eu citei, elas são significativas. Do ponto de vista da inflação, né, do indexador de preços e do crescimento do PIB, eu tenho sinais negativos, porque o que a gente espera é que se o PIB estiver crescendo, o salário estaria aumentando, a gente poderia esperar que as pessoas reduzissem o seu grau de endividamento, tá certo? Vis-à-vis do sistema financeiro, e, evidentemente, se tem uma inflação muito alta, o endividamento tende a cair, porque o acesso ao setor financeiro é menor em razão do aumento das taxas de juros, tá? Que é o que a gente viu recentemente, cair aqui um pouco a demanda por crédito. A gente olhou também as novas concessões, que têm uma correlação positiva, e a gente olhou a variação justamente do preço do imobiliário, porque na medida, como eu estava dizendo, que o imobiliário tem isso que a gente chamou, né, inflação dos ativos imobiliários na Europa foi violenta, a gente tem uma busca por mais crédito que as famílias vão pegar, ainda mais que as taxas de juros estavam muito baixas, né, nos últimos, depois de 2012 e 2019, né, 2020, tem a ver com a Covid, caiu lá embaixo, foi negativo. Então, também tem uma busca por crédito. Mas o que é interessante é olhar o que a gente conseguiu comprovar aqui. Ou seja, a gente viu que as transferências monetárias de renda, sejam contributivas ou não, elas são altamente positivas e significantes, não altamente positivas, são positivas e significantes, é muito importante. O gasto com saúde, ele também tem um impacto no aumento da dívida das famílias, certo? Então, as transferências de renda contribuem para o aumento do endividamento, tá? Do grau de endividamento das famílias. As despesas out of pocket com saúde também, e já o gasto do Estado, sinal é negativo, porque, evidentemente, se o Estado prover um serviço de saúde, né, serviço de educação superior, etc., tudo gratuito, as pessoas não vão precisar gastar, então isso levaria a uma redução do grau de endividamento das famílias. Não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil, 79% de todos os estudantes universitários estão em universidades privadas, sendo que 44% deles estão em EAD, ensino à distância. Eles não têm a possibilidade, como vocês,
estarem sentados numa sala debatendo e participando com todos. A gente tem um processo de plataformização extremamente violento do ensino privado brasileiro, de novo, com o ensino superior privado brasileiro, de novo, com uma série de, enfim, fundos de private equity, investidores institucionais, etc., por trás de tudo isso, que eu não vou ter tempo de tratar aqui agora. Então, o que a gente viu por esse modelo aí que a gente rodou? Que, de fato, os benefícios monetários que tinham aquela função, né, de reduzir o grau de pobreza, suavizar o consumo e garantir equalização de oportunidades, eles passam a ter um novo papel, né, e eles passam a ser aquilo que se chama na literatura, né, um screening device, algo que sinaliza que onde existe política de transferência de renda, é possível para o setor financeiro expandir, né? A demanda por crédito vai aumentar e, portanto, coloca as famílias no circuito da dívida. Quais são as consequências que a gente tem sobre isso? Isso aqui é só para mostrar o caso do Brasil. Eu poderia falar do caso dos Estados Unidos. Vocês sabem que o Biden, né, está tentando, inclusive, reduzir a dívida dos estudantes americanos, que é uma dívida com o Estado americano, essa que eu vou citar, que é de 1 trilhão 700 bilhões de dólares, e a Corte Constitucional ele queria reduzir, fazer uma... Não era perdão de dívida completa, mas ele queria fazer um perdão de dívida de 10 mil dólares, que a dívida per capita de cada estudante lá é alguma coisa com 48 mil dólares. E ele queria perdoar 10 mil para a classe média e 20 mil para os mais pobres, e a Corte Constitucional não deixou, porque dívida não é para ser perdoada, dívida é para ser paga, porque isso é um contrato que foi estabelecido entre duas partes. Bom, então, é importante a gente entender que as pessoas só se endividam na medida que tem oferta de crédito, né? E o que aconteceu no Brasil? Se a gente olhar aqui, durante justamente a gestão do PT, os anos 2000, teve uma grande expansão do crédito, que antes justamente não crescia adequadamente, como percentual do PIB. Agora, o que tem de mais fascinante na curva que vocês estão vendo? É que a linha vermelha é o crédito dado às famílias, e a linha azul é o crédito dado às empresas. E no Brasil, eu não pego empréstimo, como vocês podem imaginar, a classe média não se endivida, né? A gente compra títulos do Tesouro e a gente ganha renda paga pelo Estado. Mas quem precisa de dinheiro é hoje quem mantém as altas taxas de rentabilidade dos bancos brasileiros. São as famílias e são as famílias mais pobres. Então, isso é uma coisa surpreendente, né, que o saldo de crédito dado às famílias é maior desde 2016 do que o saldo de crédito dado às empresas, para seu financiamento, que passa a ser. E aqui, só rapidamente, a gente pode separar o crédito das famílias entre imobiliário e não imobiliário. Eu estou olhando aqui as concessões, não é o saldo, aquilo ali era o saldo, tá? Mas se eu olhar as concessões, vocês veem que 90% das concessões, segundo o Banco Central, é crédito, recursos livres, não é crédito imobiliário. Portanto, as pessoas estão se endividando, não é para comprar ativos, tá certo? Não é para economizar, é para sobreviver. Bom, isso levou, evidentemente, a um grande processo de endividamento. Agora, vocês veem que é um crescimento, o grau de endividamento das famílias vem lá de janeiro de 2005, né? Inclusive com a criação do crédito consignado, que foi muito importante, com taxas de renda menores. Como vocês sabem, 93% de quem recebe crédito consignado é ou funcionário público ou beneficiário do INSS. Isso quer dizer que eles recebem rendas pagas pelo Estado. Portanto, quem é o garantidor, né, desses empréstimos que estão sendo feitos? É o Estado. O Estado paga benefícios que, portanto, reduzem o risco dos bancos no empréstimo a pessoas de mais baixa renda, e é claro que existe também implícito, né, no pagamento de juros, um delta para pagar um seguro, que as pessoas nem sabem que estão pagando. Mas vocês veem que a gente tem esse pontilhado, é quando começa o primeiro pagamento do auxílio emergencial, que eu vou falar já, e a gente vê que logo depois cresce ainda mais, né, o grau de comprometimento da renda das famílias com o pagamento de serviços e principal aos bancos da sua dívida.
O que é interessante? Aqui a gente tem, num close, né, mais curto, vocês veem que, do ponto de vista do serviço da dívida, é alguma coisa aí da ordem de 27%, 26% do que as pessoas pagam, e a gente tem alguma coisa como 50% mais recentemente, dados de julho de 2003, da renda disponível, ou seja, após transferências e após pagamentos de impostos. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. O que isso aqui mostra para a gente? Isso aqui mostra o seguinte, eu vou dizer para vocês, a gente só consegue os dados no Santander, que o Banco Central não disponibiliza os dados. Disponibiliza com gap, com delay de 4, 5 meses. Mas o Santander consegue tudo todo mês. Aí a gente vai lá e consegue lá no Santander. Mas é tudo dado do Banco Central. E aí mostra aqui o que eu queria falar para vocês. Veja bem, quando teve a Covid, né, o governo começou a pagar o auxílio emergencial aqui. Você lembra que o auxílio emergencial foi o quê? R$600 para 67 milhões de pessoas, né? Foi 63,5% de todo o tal orçamento de guerra, que foi 4,5% do PIB que foi gasto. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma queda violenta do grau de inadimplência, porque a inadimplência era alta, tá certo? E na medida que 67 milhões de pessoas passaram a receber durante 8 meses R$600, o que elas fizeram? Elas correram para o banco para reduzir o seu grau de inadimplência e também para reduzir os atrasos nos pagamentos, que é menos de 90 dias, né? E a inadimplência é mais de 90 dias. Então, o que a gente viu, e eu fiquei muito surpresa quando eu vi isso, é que o maior impacto que teve, que ninguém sabia, não é que as pessoas em pleno desemprego altíssimo, né? 14%, todo mundo em casa sem poder trabalhar, as pessoas pegaram o dinheirinho que receberam, o que elas foram fazer? Foram pagar a dívida com o banco, tá tudo inadimplente, inadimplência alta, atraso, todo mundo vai resolver. Por quê? Porque as pessoas entenderam que elas precisam estar em dia com seu grau de endividamento, com a sua capacidade de se endividar, porque senão elas não vivem nessa sociedade. Né? Então, isso é importante a gente entender. Né? E, portanto, na mesma hora que elas fizeram isso, elas ampliaram a sua capacidade de pagamento. A novidade disso é que, pela primeira vez, essa negociação se fez, e foi uma negociação com milhões de pessoas, entre os bancos, o sistema financeiro e as pessoas que receberam os benefícios, que estavam inadimplentes. A novidade que a gente tem hoje é outra. Então, a minha pergunta é, na medida que o Estado resolve ele assumir que ele vai reestruturar a dívida das famílias, ele cria um programa chamado Desenrola Brasil, não é isso? E ele vai, portanto, reconstituir a capacidade de endividamento das famílias. Vocês sabem que o Desenrola Brasil, ao contrário do que aconteceu na Covid todo mundo correu para o banco, recebeu dinheiro, que tivesse endividado ou não, que tivesse com atraso ou que tivesse, como é que a gente fala, em default, inadimplente, né? Com créditos inadimplidos, as pessoas podiam ir. Mas agora o desenho do Desenrola Brasil é só para quem é inadimplido. Não é para todo mundo, é para quem é inadimplido. Então, eu acho que o que a gente está assistindo é um novo papel do Estado Social que, diante da prevalência, né, do capital financeiro na esfera da reprodução, na reprodução das condições de vida da população, que não passa mais apenas pelo mercado de trabalho, nem apenas pela política social, que ela cada vez mais serve de colateral, é preciso para o Estado dar uma resposta. Né? Então, a gente tem um programa que eu não vou explicar muito aqui, mas tem a faixa 1, a faixa 2, a faixa 1 vai ter uma negociação da dívida das pessoas, menos de R$5 mil, elas têm que ter estado endividadas, endividadas não, em default, inadimplente, entre dezembro de 2019 e 2022. Bom, e aí é o seguinte, elas vão renegociar a dívida, e aí é o seguinte, o que vai fazer o Estado? O Estado cria um fundo garantidor de operações, aí uns 10 bilhões, eles acham, e aí é o seguinte, a pessoa que é pobre, né, na faixa 1, ela renegocia a sua dívida, e aí nenhuma dívida é perdoada, todas são renegociadas, inclusive as de R$100, que as pessoas pararam de pagar e estão com o nome sujo. Mas o que é interessante é que,
Se essa pessoa voltar a ficar inadimplente, tá certo? Parar de pagar a dívida que ela renegociou com o banco, o Estado entra com o seu fundo garantidor de operações e ele cobre a dívida dessa família ajustando pela Selic. Ok? Então, é um super negócio para os bancos, né? Vamos convir que não é mal para os bancos, e, ao mesmo tempo, os bancos e o Estado estão garantindo essa renegociação de dívida. Então, tem algumas diferenças entre o que aconteceu na Covid agora, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que é uma forma da gente pensar como é que a política social ela precisa se ajustar aos tempos. E o regime de acumulação financeirizado implica que o Estado passe a ter outras funções que ele não tinha antes. Porque achar que todo mundo vai parar, deixar de ser endividado é altamente improvável, né? Não só aqui, como em vários lugares. A Argentina, não é isso? O Chile não vai romper, como a gente diz, em vários outros países. Durante a Covid, o que aconteceu? Houve suspensão de dívida e, ao mesmo tempo, no Brasil, em vários países, o governo deu aquele bem alto para as famílias, né? Então, foi um impacto também muito grande. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. As pessoas que estavam inadimplentes reduziram muito seu grau de inadimplência, teve negociação de mais de 70 bilhões de dólares com os bancos, mas nos Estados Unidos o Estado estava envolvido, aqui no Brasil não. Agora, a novidade, isso levou a uma expansão da dívida das famílias. A dívida das famílias voltou a crescer. O grau de endividamento das famílias voltou a crescer. E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um novo ciclo econômico, esse ciclo começa onde? A preocupação com o crescimento, o mercado doméstico, enfim, tudo que a gente sabe, o Estado criou um novo arcabouço. O Estado tem um arcabouço fiscal, o Estado tem um arcabouço brasileiro dos títulos sustentáveis, né? E o Estado tem também agora um arcabouço que ele está organizando para poder orientar o problema insolúvel, que é o problema de endividamento crônico estrutural das famílias. Tá certo? Que não vai ter, porque vocês sabem que, apesar do desemprego estar caindo, como nós sabemos, a remuneração média do trabalho continua menor do que era em 2019, né, antes da Covid. Então, não está crescendo como deveria. Então, eu vou ter o Estado no arcabouço, isso leva a um processo de renegociação da dívida intermediada pelo Estado, e isso leva a um processo de expansão. Então, o que eu acho que a gente está vendo são novas institucionalidades que se criam, onde é importante para o Estado ter uma participação para resolver problemas de inadimplência, etc., que podem levar à insolvência. E, para concluir, que eu já falei muito, tem uma outra dimensão que está acoplada a essa, e é isso que a gente tem que entender, o processo estrutural de metamorfose da política social que nós estamos vivendo, né? Você está colocando finança em tudo, então você tem agora um processo de assetização, como a gente chama, né, que é transformar as coisas em ativos. O ativo é uma coisa que tem um preço, né, ele pode ser precificado e ele vai te dar, no tempo, né, a possibilidade de você obter uma renda, né, futura sobre aquilo. A gente sabe como é que essa renda um dia vai ser remunerada, não pelo setor financeiro. O setor financeiro remunera em cima do processo de capitalização, mas o que é interessante é ver todas as modalidades que estão acompanhando isso. Então, o que o governo acabou de lançar, e eu vou acabar aqui, o arcabouço brasileiro para títulos soberanos sustentáveis. Vocês devem ver também que foi uma festa, né? E o que é isso? É forma de você obter, através da emissão de títulos de 20 bilhões de dólares, financiamento, títulos soberanos para o setor financeiro, para o setor ambiental ou para o setor social. E aí, se vocês forem olhar lá o que o governo falou que vai fazer com esse dinheiro, que ele vai colocar no orçamento, ele vai utilizar para expandir o Bolsa Família, para melhorar os sistemas de segurança alimentar, para gerar empregos, acesso à habitação acessível, acesso à infraestrutura, saneamento, ou seja, o governo criou, né, o que eles chamam uma grande coordenação com todos os ministérios, e a ideia é que eles vão fazer exatamente como já se faz em outros países, né? O Brasil está até chegando atrasado, que era aqueles Social Impact Bonds, que as pessoas, os grandes fundos de investimento, escolhem onde eles querem investir. Então, tem lá, tem um título
para você colocar dinheiro no combate à pobreza numa pequena cidade no interior de não sei de onde. A gente ainda não sabe como é que o Estado vai remunerar esses títulos, né? Mas o que a gente sabe é que você vai ter as empresas, quer dizer, o grande capital financeiro, né, os fundos investidores, esses big trees, esses caras todos que estão por trás e que estão interessados na compra desses ativos e que são os chamados ativos do bem, porque a finança agora ela é boa, como vocês sabem, né? Então, a finança é aquela que vai financiar a provisão de serviços sociais, inclusive tem os gender bonds, que foram criados, o Itaú agora lançou em janeiro desse ano, o governo brasileiro também vai fazer gender bonds, que é para você reduzir as desigualdades salariais ou promover as mulheres, empreendedorismo para as mulheres. Todo mundo só fala em empreendedorismo. Já tem no México, já tem no Chile, e a gente está fazendo também aqui no Brasil. O Itaú lançou 2 bilhões de reais em títulos de gender bonds para aumentar a participação de mulheres no setor corporativo. E quem comprou metade foi o braço privado do Banco Mundial. Bom, então, é para a gente entender o que está acontecendo, como é que a política social ela está deixando o orçamento e ela está sendo, em parte, financiada nas planilhas dos balanços desses grandes fundos que vão determinar as prioridades, a alocação, como deve ser feito, e que são eles que definem o quê? Os contratos, esses contratos financeiros. Então, acho que a gente está diante de um momento de profunda reestruturação do que é a política social e eu acho que isso vai nos levar a novas práticas expropriatórias, como aquelas que a gente tem assistido nos anos mais recentes, onde o grau de endividamento das famílias, que elas paguem juros para sobreviver. E não é só que os juros sejam altos, é que não cabe que ninguém pague juros para comer, para ter rotativo de cartão, para nada. É aqui, é na Inglaterra. A Inglaterra tem a cost of living crisis, a mesma coisa, está todo mundo endividado para poder comer. Né? Por quê? Porque as políticas sociais foram desmontadas, porque as políticas de moradia foram desmontadas, porque o Estado não está presente, porque o Estado colapsou por completo, e é diante do colapso do modelo universalista que nós temos que hoje a gente tem um processo de assetização da política social. Muito obrigada. Muito obrigado, Carlos, pela invitação. Muito obrigado, Nila. Pero voy a presentar en castellano, porque hasta ahí llegó mi portugués. Un poquito más, pero para el almuerzo. O en inglés, pero imagino que vamos con el castellano todos. Ok. La idea de este trabajo es usar en el largo plazo las políticas salariales y laborales para entender las políticas de empoderamiento de los trabajadores en países de América Latina y el sur de Europa. Y básicamente lo que les voy a presentar es mi libro, que va a salir en Cambridge University Press en abril, y les voy a mostrar un poquito el argumento, que es una política, es un estudio comparado de Chile, Portugal y Uruguay. Y básicamente les voy a hablar de la pregunta de investigación, de políticas predistributivas versus redistributivas dentro de una estrategia distributiva. Les voy a presentar los casos, hablar un poquito de la teoría que está asociada a la idea de práctica política en el largo plazo y a la idea de la unidad en la izquierda como motivación en el corto plazo. Y luego voy a poner como ejemplo reformas laborales de estos tres países e idealmente nos vamos a llevar algo de esto. Ok. Y la pregunta básicamente es, ¿por qué encontramos diferentes estrategias distributivas dentro de los gobiernos de izquierda? Y en particular me voy a servir de la diferenciación entre redistribución, que es mucho de lo que hemos estado conversando aquí hoy, que es básicamente lo que yo hago post-tax and transfers, impuestos y transferencias, y políticas
predistributivas, ¿okay? Que es básicamente cómo yo organizo la distribución de la producción, la distribución del fruto de la producción. En este caso, estoy hablando de políticas salariales, ¿no? Son predistributivas y no redistributivas. Bien. Entonces, la pregunta es ¿por qué los gobiernos de izquierda en América Latina y el sur de Europa han tenido mucha variabilidad en el uso de estas políticas predistributivas? ¿Sí? En la foto es básicamente el sindicato en Uruguay, el PIT-CNT, ¿ah? Y la proclama de ellos es más negociación colectiva, más democracia. Es interesante la foto porque la negociación colectiva, voy a argumentar, básicamente está asociada a el empoderamiento de los sindicatos. ¿Ah? ¿Y por qué es eso? Porque básicamente cuando un país tiene negociación colectiva, le da un poder de negociación a los sindicatos muy fuerte que no tiene, obviamente, cuando la negociación es descentralizada y a nivel de empresa. Bien. Entonces, básicamente podemos estar de acuerdo que los partidos de izquierda o centroizquierda en nuestros países han tendido, en la medida de sus posibilidades, a promover la inclusión social, pero hay mayores diferencias en relación a la idea de si han intentado promover la inclusión política. Esto está asociado a algo que hoy Centeno decía más temprano, de empoderar a otros sectores sociales que no son las élites políticas y económicas a nuestros países, ¿sí? Y a generar diálogo social y potencialmente acuerdos sociales. Bien. ¿Y por qué eso es así? Y uno podría decir, bueno, porque los partidos de izquierda en el gobierno tienen un dilema, ¿sí? Si yo empodero políticamente grupos subordinados, por ejemplo, trabajadores, estos grupos pasan a tener voz y posiblemente decisión de veto sobre elaboración de política pública en el futuro. Y también sobre voy a tener mayores complicaciones potenciales en relación a si puedo acceder al gobierno en la próxima elección. O sea, estoy empoderando un actor más, estoy haciendo más compleja la negociación a nivel nacional, entonces es una pregunta relevante. ¿Y por qué es una pregunta relevante? Porque básicamente nuestros países post proceso de liberalización, todos destruyeron básicamente sus mecanismos de negociación colectiva por un periodo y llevaron la negociación a ser individual y descentralizada. Bien. Esta es una foto del Partido Comunista de Chile. Bien, de una manifestación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos permite el análisis de las reformas laborales y salariales? Primero, entender las estrategias de la élite hacia los trabajadores y sectores subordinados en el largo plazo. Entonces, vuelvo a algo que decía Centeno hoy temprano, es la confianza entre actores sociales no se construye en un día, se construye en interacciones repetidas y repetidas y repetidas. Entonces, para tratar de entender la acción de corto plazo de los gobiernos de centro-izquierda, es necesario entender el largo plazo del vínculo entre sectores subordinados y élites políticas y económicas. Otro aspecto que es importante entender y que muchas veces la literatura en nuestra región no ha hecho hincapié es cuál es la estructura política de la izquierda. La izquierda es una izquierda unida, la izquierda es una izquierda que tiene diversos bloques que compiten entre sí, y en el corto plazo, voy a argumentar, esto también es muy importante para entender los incentivos que tienen de alguna manera los gobiernos centro-izquierda en empoderar trabajadores a través de política salarial. Y también nos permite ver, básicamente, hay un trade-off entre igualdad salarial, ¿sí?, y empleo. En economía ese trade-off es innegable, ¿sí? La pregunta interesante para nosotros, porque yo soy cientista político, capaz que no lo dije, es, eso no tiene una traducción directa en política.
Entonces yo voy a hablar de un trade-off percibido. ¿Y por qué es un trade-off percibido? Porque cada partido y gobierno de centroizquierda en el poder va a percibir un espacio de política que no necesariamente es el mismo dentro de este esquema que sí es estricto, básicamente, que es en el límite para ambos lados. Uno no puede avanzar en igualdad salarial absoluta sin dañar el empleo, y uno no puede avanzar en empleo absoluta con igualdad salarial absoluta. Entonces, básicamente esa es la idea. Bien. La política salarial, si uno saca básicamente lo que son salarios mínimos, voy a argumentar, o sea, la política salarial de salarios medios, que conocemos como centralización salarial, básicamente ocurre cuando los gobiernos pueden combinar la confianza en que pueden volver a ganar elecciones, ¿sí? Todos los partidos quieren ganar la elección porque es básicamente la forma de vivir, y a su vez pueden fortalecer la acción política de los trabajadores. Bien, ¿por qué es interesante esto? Los 3 países que yo estudio son países pequeños. Básicamente la literatura lo que nos dice es que cuando tenemos estos países, básicamente van a converger hacia negociación salarial descentralizada, porque son pequeños, tienen una exposición fuerte al mercado internacional, un poquito lo que decía Aldo hoy más temprano, ¿sí? Básicamente esto es el libro clásico de Katzenstein de 1985, ¿sí? Y nuestros países básicamente son tomadores de precios, y no tienen capacidad de establecer precios en el mercado internacional, y también exportadores de productos primarios y manufacturas cuando las hay de baja tecnología y bajo valor agregado, ¿sí? Y básicamente el estudio de las políticas salariales ha recibido, del debate sobre políticas salariales y la decisión de los partidos en llevarlas a cabo o no, ha recibido mucha menos atención en la literatura a partir del periodo de liberalización económica que las políticas redistributivas. Bien. ¿Cuáles son las contribuciones esperadas? Básicamente, la idea es integrar al viejo estilo Kohler y Collier procesos de largo aliento con decisiones de corto plazo y tratar de entender esas decisiones de corto plazo a partir de procesos de largo aliento, ¿sí? Y básicamente tratar de mover un poquito el debate sobre las políticas distributivas y predistributivas en los países en desarrollo como los nuestros, moviéndolas un poco más allá del corto plazo, de básicamente la coyuntura y lo que sucede en la coyuntura, que siempre es interesante, pero si solo nos quedamos con la coyuntura, es difícil entender también muchas veces hasta dónde podían o no podían llegar determinados gobiernos con determinados países y cómo se movieron en el espacio de política que sí tenían disponible. La persona que está ahí abajo es un expresidente de la Unión de Trabajadores de Portugal, ¿sí? Y lo interesante de esto es, Portugal tiene un mecanismo de concertación social que ahora voy a hablar, y en Portugal trabajadores y empresarios se llaman a sí mismos los parceiros sociales, ¿okay? Que básicamente en castellano la traducción es como socios. Y lo interesante es que muchas veces también la lengua, cómo vamos hablando y cómo denominamos las cosas, habla mucho de cómo nos consideramos unos a otros. Y en Portugal, trabajadores y empresarios, más allá de que tienen conflictos muy grandes, son socios, ¿sí? Bien. Esto es básicamente para mostrarles en los 3 países salarios mínimos, ¿sí? En Portugal los salarios mínimos se establecen desde hace ya unos 30 años, entonces ven que es la línea negra, hay un aumento sostenido de los salarios mínimos. En Chile, también la política de salarios mínimos es muy pareja en todo el periodo. Durante el periodo de Lagos tiene un incremento y se nota ahí como una curvita hacia arriba, pero básicamente también los salarios mínimos han subido. Uruguay, que es la línea de más abajo, en este cuadro es la más interesante porque
Durante el periodo de liberalización, los gobiernos de centro-derecha renunciaron al establecimiento de salarios mínimos. Y van a ver que la línea es completamente recta, hasta que en el año 2005 el gobierno del Frente Amplio decide volver a establecer salarios mínimos, entonces vuelven a subir salarios mínimos. Estos son salarios medios, ¿sí? La negociación colectiva en Portugal, que es la línea continua, básicamente no se negocian salarios medios, se negocian solo salarios mínimos, y el gobierno tiene la potestad, ¿sí?, cuando así lo decide, de extender alguna negociación particular a todo un sector de la economía. Puede hacerlo o no, pero en términos generales no hay una negociación colectiva más allá de salarios mínimos. En Chile no hay una negociación colectiva más allá de las empresas individuales, y en Uruguay a partir del año 2005 la hay, antes no. Pero la gráfica más interesante, yo creo, es esta, que es el ratio de salarios mínimos y salarios medios. Entonces, ahí podemos ver cómo Uruguay es el país que tiene la pendiente más alta a partir del gobierno del Frente Amplio, porque hace las dos cosas. Restablece el Consejo de Salarios y fija salarios medios, entonces aprieta la brecha salarial por encima de los otros países. Chile tiene la línea más flat, digamos, donde la brecha salarial se ajusta menos que los dos, y en Portugal se va ajustando básicamente por el proceso inverso que en Uruguay. Suben los salarios mínimos, ¿sí?, que es sobre lo que el gobierno actúa más, pero los salarios medios no se ajustan tanto. Bien. La literatura nos habla de muchas dimensiones cuando hablamos de negociación salarial, pero básicamente hay dos dimensiones que son bien importantes para entender cómo el uso de la política salarial fortalece o no a los trabajadores organizados. La política salarial, la negociación de salarios puede ser obligatoria o voluntaria. Por ejemplo, en Portugal es voluntaria, en Chile es voluntaria, en Uruguay es obligatoria. O puede ser centralizada o descentralizada. Estoy simplificando. En nuestros países no tenemos centralización absoluta. Cuando hablo de centralizado, estoy hablando centralizado a nivel de sectores o algún nivel similar. Y básicamente centralizar la negociación y hacerla obligatoria es lo que más empodera a los trabajadores. ¿Por qué? Porque les da un bargaining chip muy importante con su constituency, ¿sí? O sea, mi sindicato va a negociar salarios por mí regularmente. Entonces, tengo un incentivo mucho más fuerte hay una utilidad mucho mayor percibida en pertenecer a un sindicato, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente, si ordeno a los tres países entre sí, la idea es ordenar a los tres países en el proceso de largo plazo y de corto plazo. Entonces, en términos del largo plazo, lo que yo voy a estar mirando en los tres países, que es lo importante, es si en el vínculo entre las élites y los sectores subordinados son un actor legítimo en la arena política, ¿sí? Y respecto al corto plazo, voy a mirar si la izquierda está dividida o no está dividida. Entonces, básicamente en Portugal y Uruguay, y ahora voy a explicar en circunstancias muy distintas, los trabajadores en el largo plazo han sido un actor político legítimo, con derecho legítimo a sentarse en la mesa de negociación salarial y en otras mesas de política pública, y en Chile en general no. Y tanto en Portugal como en Chile la izquierda está dividida, es decir, hay más de un partido en la izquierda, compiten entre sí, alguno de esos partidos tiene más capacidad de movilización que el otro. En general los que gobiernan son los que están más al centro y tienen menos capacidad de movilización, y en Uruguay no está dividida. Entonces, básicamente voy a decir que en Chile la estrategia distributiva es left liberalism, que básicamente es una forma de third wayism, o básicamente la idea del blairismo en Inglaterra, en otros lugares. En Portugal hay una concertación social fundamentada por el Estado, o sea, la sostiene el Estado, y en Uruguay hay Neo-Corporative Policy Making, que es política neocorporativa. Hasta que no hablo del arreglo
de intereses sociales, sino de cómo se elabora la política, ¿sí? Son dos niveles distintos de análisis. Bien. Bien, hay mucha literatura sobre la redistribución después de taxi transfers, pero para leer sobre Third Wayism les recomiendo una socióloga, Stephanie Much, que tiene un libro precioso sobre transformación de partidos de izquierda en Europa post periodo liberal. El left liberalism es consistente con la descentralización de salarios, porque básicamente los gobiernos de izquierda se van a limitar a generar políticas post-tax and transfer y van a eventualmente trabajar con salarios mínimos. Van a usar minimum wages y en términos de los trabajadores, básicamente no hay un vínculo, ¿sí? Cuando el vínculo hay es problemático, y los trabajadores en general tienen una legitimidad mínima. Y muchas veces cuando vamos a estos países y miramos, esto surge después de algún conflicto fuerte entre trabajadores y partidos. En algún momento hay una relación que se rompió por algún sentido. Bien. En la concertación estatal hay redistribución más concertación institucionalizada, ¿sí? Por ejemplo, en Portugal lo que tenemos es el Consejo Permanente de Concertación Social, que se reúne y donde los trabajadores tienen 6 representantes, los empresarios tienen 6 representantes y está el gobierno, y ahí adentro discuten. ¿Y por qué esto funciona y es interesante? Porque ningún actor tiene confianza en sí mismo. Los partidos están divididos y los sindicatos están divididos. Y todos desconfían de todos. Entonces, funciona la institucionalización, o sea, acá tenemos un Estado con capacidad de generar un ámbito donde ahí adentro ocurre la discusión sobre salarios, y eso permite que tanto los partidos como los empresarios como los trabajadores tengan confianza que esa discusión no se va a desbordar fuera de esos ámbitos. Bien. Y finalmente, en Uruguay tenemos Neo-Corporative Policy Making. Este es un concepto ya del año 86 de un académico inglés, Gary Marx. Básicamente lo que tenemos es un approach a la política macroeconómica que es consensual y tripartito, ¿sí? Tenemos negociación salarial obligatoria y centralizada, uso de minimum wages, habitualmente en los países de Europa donde esto se veía y en Uruguay. Esto funciona a partir de una alianza entre el partido y los trabajadores sólida, ¿sí? Entonces, la gran diferencia con el modelo anterior de corporative policy, de state corporatism, concertationism, perdón, es que aquí no hay instituciones que ayuden. Lo que hay es una coalición, es coalitional politics entre partido de izquierda y sindicato. Esto funciona habitualmente en contextos donde tanto la izquierda como los sindicatos están unidos. Es decir, la izquierda que gobierna no tiene una izquierda más a la izquierda que le compite, ¿sí? Y los sindicatos también tienen cierto nivel de unidad. O sea, es necesario ese nivel de unidad. Bien. Los 3 casos son Portugal, Uruguay y Chile. Es un framework de casos diversos. Pueden leer ahí la literatura sobre política comparada. Uruguay y Portugal son casos críticos. ¿Por qué? Porque de alguna manera desafían la expectativa de que van a converger hacia modelos centralizados y tomadores de precios, ¿sí? Y lo interesante es que lo hacen de distintas formas. Y lo interesante del caso portugués, desde mi punto de vista, es que es un caso que se pone como una cuña en América Latina. O sea, hay muchos países de América Latina que podrían tomar el caso portugués como una forma intermedia de empezar a generar confianza a partir de instituciones. No voy a insistir en esto, pero en mi relato del caso chileno, Chile, en muchas instancias después del periodo de dictadura militar, tiene intentos de generar estos mecanismos de concertación que en general fallan, pero son reflejos esperados en un sistema donde no hay ninguna confianza entre la izquierda y los sindicatos y la izquierda está dividida. Y entonces en el relato me parece que es interesante ver, tanto en el gobierno de Lagos como de Bachelet, esto sucede. El libro, si alguna vez lo quiere leer, básicamente tiene un fieldwork entre 2008 y 2019,
analicé más de 200 documentos y prensa en los 3 países y hice más de 100 entrevistas en los 3 países. Para el largo plazo, no los voy a aburrir mucho con esto, el análisis lo baso en algunas categorías de lo que Mark Warren llama Political Practice Toward Empowerment of Labor, que es básicamente mirar qué sucede en cada país con algunas actitudes que en el largo plazo tienen las élites hacia los grupos subordinados. Entonces, por ejemplo, las élites reconocen a los trabajadores y a los sindicatos. En Chile hay un reconocimiento limitado. En Portugal y Uruguay hay un reconocimiento ilimitado. Me detengo un segundo en el caso portugués, porque cualquiera de ustedes que sepa un poco de historia me va a decir, pará, Portugal era una dictadura en el Estado Novo, un sistema, no una dictadura, pero un sistema totalitario. Y es cierto, pero lo interesante es que el Estado Novo portugués necesitaba, aunque fuera un poco de manera demagógica, la negociación continua entre empresarios y trabajadores. Entonces, durante todo el Estado Novo, las libertades estaban limitadas, pero los trabajadores tenían la capacidad de ir a sentarse a negociar salarios y eran considerados, dentro de lo poco legítimo que era todo el sistema, con un nivel de legitimidad razonable. Entonces, esto hace que cuando Portugal se democratiza, es natural que los trabajadores sean uno de los actores que se sientan a la mesa de negociación. Ahora sí, una mesa democrática y una mesa distinta a la mesa anterior, pero la idea, lo interesante es la dinámica que ocurre durante todo el Estado Novo. La representación sí era limitada en Portugal. Los trabajadores no podían tener cualquier sindicato, ¿sí? Podían tener el sindicato que el gobierno establecía. En Chile los gobiernos constantemente prohibían a las centrales sindicales, entonces eso también lo torna limitado. En términos de ingreso, estaba libre en Chile y en Uruguay. Cuando un sindicato surgía, los trabajadores tenían libertad de ingresar a los sindicatos. En Portugal no podían surgir sindicatos, era ese, no era otro. Era un puppet union, ¿sí? En términos del voto, estaba restringido, tanto en Portugal como en Chile. Y estaba no restringido universal en Uruguay durante básicamente toda la primera mitad del siglo XX. Y en términos de resistencia, tanto Chile como Portugal reprimían la resistencia de trabajadores, en Uruguay no se reprimía. Entonces, básicamente, yo lo que discuto en el libro es que en el largo plazo, antes de las dictaduras de los años 70 y de la revolución portuguesa de la década del 70, Chile tiene una estrategia de la élite hacia los trabajadores que básicamente es biased contestation, o sea, una contestación sesgada. ¿Sesgada por qué? Porque siempre que se armaba lío, la izquierda terminaba siding con la élite y nunca una cross-class alliance, ¿sí? En Portugal había una coordinación controlada, había coordinación, pero estaba fuertemente controlada por un sistema que no era democrático, y en Uruguay había lo que la literatura llama consociationalism, que básicamente había democracia y tolerancia. Lo interesante del libro, es que discuto un poquito con Collier y Collier, que no obstante hay una critical juncture en la década del 70, la idea es que estas estrategias de las élites se adaptan. Y lo que seguimos viendo es una lógica de adaptación de las viejas estrategias al nuevo contexto. Entonces, por ejemplo, en Chile ya no es legal que los trabajadores no voten, no es fácil reprimirlos, pero consistentemente el sistema político está buscando trabas a la acción política de los trabajadores. Les limita el derecho de huelga, les limita la negociación salarial, les limita un conjunto de aspectos. En Portugal, lo que hay es una institucionalización de la concertación. ¿Sí? Bueno, ahora todos estos actores son libres y pueden negociar, pero vamos a usar y transformar las instituciones corporativas que tuvimos en la primera mitad del siglo XX para que esto suceda acá adentro. Y en Uruguay, básicamente lo que hay es un fortalecimiento del diálogo social que había, que con la aparición del gobierno del Frente Amplio como partido izquierdo unificado, mueve a Uruguay desde una vieja concertacionismo al estilo europeo hacia un coalitional politics. Entonces, si por ejemplo hay mucha literatura de Alexandre Afonso sobre esto
en Europa hoy, cuando no hay coalitional politics, lo que tenemos es una idea de concertación, y cuando tenemos coalitional politics, ahí es lo que al menos yo propongo esta otra política. Bien. Y luego está el aspecto de unidad de la izquierda. Como les digo, en Portugal lo que tenemos es una izquierda desunida, en Chile también, y en Uruguay tenemos una izquierda unida. Chile en realidad es un país que entre el 69 y el 73 tenía un partido de izquierda moderado fuerte y estaban unidos. Entonces hay un periodo de Chile que se parece un poquito más a lo que fue Uruguay. Bien. Y bueno, entonces básicamente ya les fui contando en la historia qué es lo que va pasando, pero lo que tenemos básicamente es, lo interesante del análisis de las reformas laborales es que si uno analiza la reforma, el intento de reforma de Frey, la reforma de Lagos, la reforma de Bachelet, siempre está en el centro de la reforma la negociación colectiva y el empoderamiento de los trabajadores. No es que la concertación chilena nunca lo discutió, nunca le interesó. Siempre está esa discusión en el seno de la concertación, pero esa discusión siempre nunca logra la mayoría cuajar dentro de la concertación, y lo interesante es ver por qué. En parte el argumento es razonable, la concertación no tiene a los comunistas adentro, aunque el vínculo de los trabajadores con los partidos de izquierda es más bien endeble. Fortalecer a los trabajadores implicaba que los comunistas iban a tener mucha más probabilidad de movilizarlos que la propia concertación, y si eso era así, eso también es un riesgo para la concertación, ¿sí? En el caso de Portugal, como les digo, es un caso sumamente interesante porque es un caso donde hay concertación social a pesar de que no hay ningún tipo de confianza entre los actores. Tenemos integración vertical, el Partido Comunista con la CGTP y el Partido Socialista con la Unión de Trabajadores, pero no, tanto a nivel de trabajadores como a nivel de partidos, no hay integración horizontal. Y en Uruguay lo que tenemos es una alianza fuerte entre el partido de izquierda y los trabajadores. El Partido Comunista es un miembro del Frente Amplio. Esto es bien interesante en la historia porque esto ha hecho que el Frente Amplio durante muchos años tuviera mucha dificultad para ganar la elección nacional. Ya tiene una inversión muy fuerte durante toda la década del 90 en incorporar a la izquierda más radical adentro del frente y lograr acuerdos internos y hacer que el partido se haga viable como opción de gobierno con toda la izquierda adentro. Entonces hay una década y media de fracasos electorales hasta que finalmente el Frente Amplio logra ganar la elección, y lo interesante del partido es que adentro tiene ambas partes, tiene la centroizquierda que no moviliza y los partidos que movilizan un poco más a la izquierda. Y logran los acuerdos adentro de la coalición. Sí. Bien, conclusiones y algunas lecciones. Primero, lo interesante es que cuando uno mira las actitudes de largo plazo de las élites hacia los trabajadores, observa que hay estrategias dominantes en los tres países y que son muy estables. Cambian los instrumentos por los cuales operan, porque muchas veces, por ejemplo, una cosa era apalear a los trabajadores en la década del 20, distinto es hacerlo en la década del 50, ¿no? Entonces hay cambios en los instrumentos, pero las estrategias son estables, ¿sí? Hay long-term, large-scale processes que son importantes para entender la legitimación política de los trabajadores y de los grupos subordinados. Entonces, hoy de mañana nos preguntábamos, bueno, ¿es posible conseguir los acuerdos, no conseguir los acuerdos? No, el diálogo del día a la noche no es viable. O sea, acá los tres países muestran cómo las realidades, o por lo menos yo en la historia que les quiero contar, cómo las realidades actuales son frutos de una lógica que tiene un arco de tiempo mucho más largo. Las tensiones que van emergiendo son importantes, pero yo no soy de la idea de que acá hay una critical juncture que puede explicar esto, sino que hay past dependency processes que logran superar la critical juncture y adaptarse al nuevo environment y ser dominantes en el nuevo environment, ¿sí? Bueno, la unidad de la izquierda obviamente importa con procesos distributivos,
Y yo creo que el manuscrito contribuye a la pregunta crítica de cómo entendemos los esfuerzos de los gobiernos para alterar cómo el mercado distribuye la riqueza y que nos permite pensar de una manera un poco más crítica sobre cuál es el espacio político en distintos entornos en el corto plazo. ¿No? Gracias. Las caras eran de sueño, quiero que sepan, pero bueno, ánimo. Continuando, eu estou aqui num papel dificílimo, porque depois de ouvir tanta... Obrigada. Tanta exposição interessante, tendo, digamos assim, que o dever, né, de provocá-los a continuar colocando coisas, não temos tempo. Então, estamos aqui entre a cruz e a espada, mas, apesar disso, eu vou me permitir deixar uma provocação, talvez, um pouco coletiva para a mesa, que talvez a gente possa levar ao final, não sei como é que vai ser o procedimento, dada a questão do tempo, e poder chamar para mais perguntas, né? Mas, assim, aproveitando, puxando um pouco ao contrário, né, depois de toda essa reflexão sobre, enfim, as possibilidades ou não de união da esquerda e o que se consegue quando ela alcança ou não, digamos que o poder, né, volta um pouquinho a discussão, eu vou conectar um pouquinho do início da sua proposta de uma mensuração das capacidades estatais, em que sentido? Nós temos, apesar de tudo, alcançado, enfim, ao longo, vamos dizer, dos 20 anos, vamos botar só 20 anos, né? A esquerda tem alcançado várias vezes, enfim, a coordenação de vários estados nacionais, mas as políticas de financiarização permanecem, né? Sejam feitas pela esquerda, sejam feitas pela direita. Às vezes até elas aprofundam, até elas caminham mais rápido em governos de esquerda, em alguns setores que a gente até não esperaria. E não é uma questão específica da América Latina, né? Também não é só da periferia, isso tem acontecido, enfim, no centro e fora do sistema. E uma outra característica tem sido essa transformação daquilo que se espera do Estado, né? Não parece que ele tenha menos poder cada vez mais, né? Enfim, os Estados nacionais, mas parece que eles têm cada vez se colocado, né? Não os Estados, que eles não existem, mas, enfim, os que lá chegam, tarefas pontuais e não aquelas que a gente esperava tradicionalmente, inclusive, né, digamos assim, aproveitando na conceituação clássica, né, de capacidades estatais, se imagina que o suporte disso será, por exemplo, um processo de desenvolvimento, vamos, né, alguma coisa assim, coordenada ou enfim, no mínimo estruturada, né, por um Estado, que hoje não se espera mais em lugar nenhum, né, ao contrário, né, na melhor das hipóteses, alguma política de mitigação de alguma questão social que passa, em geral, por essa financiarização, enfim. E, ao mesmo tempo, uma desarticulação autoimposta, né, dessa possibilidade do Estado fazer com uma visão de longo prazo. Está para além do curto prazo, e, inclusive, quando a gente pensa em capacidades estatais, a gente quase não tem espaço para colocar e aonde acontece a organização das políticas públicas, aonde estão as grandes metas, independente de quais sejam, né? Aonde está nessa mensuração o espaço do... Sabemos para onde vamos, afinal? Né? Porque, às vezes, a gente já nem se pergunta mais, né? Então, era um pouco nesse sentido que eu ia, enfim, provocar, tinha mais algumas questões bem pontuais, mas não temos tempo, eu não vou alugar vocês com, enfim, minhas colocações, espero ouvir mais provocações do público, enfim, a seguir a próxima mesa, que eu acho que vai ter que ser essa dinâmica, ou vai ter pelo menos uma? Ótimo, então é melhor ouvir um pouquinho mais exatamente, né, do público e depois a gente continua, ok? Já o professor Carlos já está inscrito. Já. Uma pergunta, talvez, muito assim, você colocou na sua parte da China, como você compara a opinião da China com a questão da família? Há diferença? Não há diferença? Apenas um comentário sobre isso. O endividamento das famílias cresceu exponencialmente na China. Eu tenho dados separados que eu não mostrei aqui, mas eu tenho dados que eu para cada vez, o endividamento das famílias cresceu muito na
Imobiliário e não não imobiliário. Não imobiliário. Deve ter crescido também no imobiliário, mas eu tenho separado. Depois me mando o artigo. O artigo vai sair na REC. Eu diria que é um fenômeno genérico, porque está colocado diante de uma retração de outra produção que hoje não é mais necessária diante da complementaridade. A política social hoje tem uma outra complementaridade. Então, a gente tinha políticas universais, porque você tinha um chão de fábrica, um modelo fordista, ninguém podia faltar, todo mundo tinha que ter saúde, todo mundo tinha que ser capacitado, fazer curso, treinamento. Agora não é assim, agora você tem acesso de mão de obra, enfim, plataformização do emprego, não é isso? Desqualificação, e ao mesmo tempo você tem as pessoas que estão incluídas pela dívida, porque não estar endividado é impossibilidade realmente de você viver na economia de mercado.